fé. Uma palavrinha tão curta, mas que, nossa, tá no centro de tanta briga, tanta divisão. Ela pode tanto unir pessoas quanto levantar muros gigantes. Mas e se a maior parte do que a gente pensa sobre fé estiver, na verdade, fundamentalmente equivocada? Olha só que forte isso. O filósofo Paul Tillich sentia isso tão intensamente que chegou a dizer que essa palavra, antes de poder curar qualquer pessoa, precisava primeiro ser curada ela mesma. É uma afirmação bem pesada, né? E isso deixa a gente com a pergunta que não quer calar. Se a nossa ideia de fé anda tão doente, tão distorcida, como é que a gente encontra um jeito mais claro de olhar para ela? É exatamente isso que vamos tentar desconstruir e remontar agora. Então, primeiro, vamos entender por que essa palavra precisaria de cura. Sabe como é, né? Antes de construir algo novo, a gente precisa limpar o terreno, tirar o entulho dos maus entendidos. E para começar essa faxina de ideias, vamos direto nos 3 maiores mitos, nas 3 distorções mais comuns sobre a fé que o Paul Tillich apontou na obra dele. O primeiro mito, e esse é clássico, a ideia de que fé é tipo um conhecimento de segunda classe, uma crença que a gente tem quando faltam provas. Mas o Tillich vem e diz, não, peraí, fé não é um ato só da cabeça, só intelectual. Ela envolve a pessoa por inteiro, mente, vontade e emoções, tudo junto. O segundo mito, aquela ideia de que dá para simplesmente decidir ter fé, como se a gente ligasse um interruptor. A realidade para ele é o exato oposto. Fé é menos sobre a gente se esforçar para acreditar e mais sobre ser tomado, sabe? Ser agarrado por uma convicção que vem de um lugar bem profundo. E o terceiro grande mito, achar que fé é só um sentimento, uma emoção meio vaga. Que nada. Pelo contrário, é um ato que parte do nosso centro, que integra a nossa razão, a nossa vontade e, sim, também as nossas emoções. Nenhuma pecinha do quebra-cabeça fica de fora. Tá, beleza. Se fé não é nada disso que a gente costuma pensar, o que ela é, afinal? É agora que a gente chega no coração da ideia do Tillich, e é uma redefinição bem poderosa. Para Tillich, fé é o estado de ter uma preocupação última. O que é isso? É aquilo que importa para a gente de um jeito incondicional, que pede a nossa dedicação total e que, em troca, promete dar um sentido pleno para a nossa vida. E aqui vem o pulo do gato. Essa preocupação última não é algo só de religião. Para uma pessoa pode ser a nação, para outra o sucesso na carreira e para uma terceira o Deus de uma tradição religiosa. Tudo isso, nesse sentido que a gente está explorando, são exemplos de fé. Isso nos leva para uma distinção que é crucial. Quando essa preocupação máxima é algo finito, a nação, o sucesso, Tillich chama de fé idólatra. Por quê? Porque algo que é limitado não pode oferecer um sentido ilimitado. É uma receita para a frustração. A fé genuína, por outro lado, se volta para aquilo que é de fato último, incondicional. Agora a gente vai entrar na parte mais contraintuitiva, talvez mais chocante dessa análise. É uma ideia que vira de cabeça para baixo o que a maioria de nós aprendeu sobre a relação entre ter fé e ter dúvida. O verdadeiro inimigo da fé não é o que todo mundo pensa, não é a dúvida. É a indiferença, é o não tô nem aí, a ausência total de uma preocupação que nos mova de verdade, incondicionalmente. Então, qual é o lugar da dúvida nisso tudo? Bom, Tillich explica aqui como a fé é o compromisso de um ser finito com algo infinito, sempre vai existir um risco. E onde tem risco, a dúvida é inevitável. Ela não é um sinal de fraqueza da fé, mas uma parte integrante da jornada. Mas, calma, nem toda dúvida é igual. Existe a dúvida metódica da ciência, que serve para buscar provas. Existe a dúvida cética, que nega tudo por princípio. E, finalmente, tem a dúvida existencial. Essa, sim, é aquela que nasce do próprio compromisso, o questionamento sério que acompanha aquilo que mais importa para a gente. E aqui vem a conclusão que parece um paradoxo. Ter dúvidas sérias sobre a sua preocupação última não é um sinal de que a fé está morrendo. Pelo contrário, isso confirma o quanto aquilo importa. A dúvida é a prova de que não existe indiferença ali. Certo, mas se a fé lida com o último, com o incondicional, como é que a gente consegue falar sobre isso? A linguagem normal, do dia a dia, parece que não dá conta, né? A gente precisa de outra ferramenta. É aqui que entra a diferença entre sinais e símbolos. Pensa assim, um sinal como uma placa de trânsito só aponta para alguma coisa.
Já um símbolo, tipo uma bandeira, ele participa da realidade que ele representa. Ele carrega uma força, um poder que um sinal não tem. Ele abre dimensões da realidade e da nossa alma. É por isso que se diz que a gente nunca deveria falar: "Ah, isso é apenas um símbolo". Os símbolos não são verdades menores. Eles são a única linguagem que nos permite tocar nessas realidades mais profundas que a fé tenta expressar. Então, para a gente amarrar tudo, o que tiramos daqui? Que fé é a nossa preocupação última, um ato da pessoa por inteiro. Que ela fala a língua dos símbolos. E talvez o mais libertador de tudo, que a dúvida séria não é o oposto da fé, mas sim uma parte essencial da jornada. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que não é para filosofia, mas para uma reflexão pessoal. Depois de olhar a fé por esse ângulo, qual é a preocupação incondicional que, lá no fundo, orienta a nossa própria vida?